Gente, boa noite. Eu me chamo Lídia, estou aqui na gestão do Sindifse, né, que está promovendo esse curso de formação sindical. Hoje, me chamo Lídia Farias, né? Hoje nós vamos ter o módulo 3 a respeito das carreiras dos técnicos administrativos em educação e dos nossos docentes da carreira BTT, né? Estão hoje com a gente a Vânia Gonçalves, né? A Vânia possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialização e mestrado em gestão pública pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente é auxiliar administrativo na Universidade Federal de São Carlos, é membro da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, da FASUBRA, e do Ministério da Educação, é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal de São Carlos, né? E também está aqui conosco o Davi Lobão, né? O Davi Lobão, ele tem graduação também em matemática, olha só que curioso, em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba e mestrado em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente ele é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, no campus de Campina Grande. E também é membro do Conselho Superior do IFPB. E também, né, é coordenador geral do Sinasef, que é o sindicato dos IFs. E aí, antes da gente iniciar, eu só queria agradecer aos nossos intérpretes de Libras, à nossa equipe de comunicação, ao pessoal do audiovisual, à nossa secretaria, que deu aí toda a força para que esse evento pudesse acontecer, e agradecer também a Vânia e o Lobão por estarem aqui mais uma vez com a gente, né, debatendo um tema que é super relevante para todo mundo, e que teve grandes atualizações, né, daquela nossa primeira conversa para agora. Então, acho que vai ser uma conversa muito boa hoje, né, esse é o terceiro encontro. Na próxima quarta nós vamos ter o módulo 4, que é sobre regimes previdenciários, e encerramos no sábado, no dia 28, dia do servidor público, com um debate também sobre a expansão dos institutos federais, os índices de evasão, e também sobre a questão das fundações, que tem avançado muito, né, nas nossas instituições federais de ensino. Então, eu vou passar aqui para o Lobão, né, para ele começar. Aí, Lobão, você tem 30 minutos, eu aviso quando tiver faltando 10. Você prefere que eu avise no chat ou no microfone? Pode ser oralmente mesmo, pode ser. Falta 10, falta 5. Ah, tá bom. Primeiro eu quero dizer uma coisa importante. Eu sabia que tem alguma coisa comum com Vânia. Somos formados em matemática. Nossa, eu fui ler aqui e eu fiquei impressionada. E eu vou... Nós temos muita coisa em comum, né? O amor pelo Nordeste é outra. Apesar de ser do Sudeste, mas sou apaixonada pelo Nordeste. Pela educação também, né? E eu vou anotar as perguntas do chat para fazer depois, enfim. Beleza. Quando você quiser, Lobão. Boa noite a todos, boa noite a todos. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Quero pedir desculpas, porque a companheira Lídia pediu muitas vezes que mandasse material para auxiliar a formação do curso. O curso precisa de material. Eu realmente, Lídia, me perdoe, tive um conjunto de afazeres, né? Mas eu quero colocar para vocês o seguinte: uma das coisas básicas para te estudar a carreira BTT é a Lei 12.772, de dezembro de 2012. Então, esse é o material, Lídia, que deve ser distribuído para todos. A Lei de Formação da Carreira. Está lá a carreira, onde ela é definida, onde ela é construída. Eu vou produzir aqui, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que a gente fez no sentido de ajudar aqui o debate entre a gente, tá bom? Então, vamos ver aqui se eu consigo. Estão vendo aí? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no começo primeiro, que já está no meio. Vamos lá. Então, nós temos aí vou fazer uma apresentação da carreira e, ao mesmo tempo, a proposta do que nós queremos na nossa carreira. Primeiro, acho que a coisa mais importante para começar essa discussão é a carreira. O que é uma carreira?
É uma carreira profissional, é aquele Não, processo que faz um acompanhamento da sua vida profissional, Lobão, né? Qualifica você dentro desse aspecto que é fundamental, que é o processo de evolução cotidiana, né, que você tem no processo de execução de um trabalho. Então, isso é uma carreira que tem que medir esse processo e lhe qualificar e fazer você crescer com isso, tá? Por que nós queremos reestruturar a carreira? Né? Que é a primeira questão, por que nós queremos reestruturar a carreira? Porque a nossa carreira tem vários conceitos que estabelecem esse processo de construção do nosso cotidiano no trabalho, e nós achamos que a nossa atual carreira não responde. Algumas pessoas gostam de chamar esses conceitos de princípios. Eu não gosto de chamar de princípio, eu prefiro chamar de conceitos. Até porque vários deles mudam de uma hora para outra, e eu vou dizer alguns que mudaram muito fortemente nesse processo aí que nós estamos vivendo. A primeira grande discussão que nós tivemos sobre a carreira BTT com o governo foi em 2012, naquela memorável greve dos servidores públicos federais, talvez uma das maiores greves que nós fizemos no Serviço Público Federal. Essa greve pautou literalmente a discussão sobre carreira. Nós não conseguimos ser vitoriosos, tivemos até um bom reajuste salarial para docente na época, mas nós não tivemos uma discussão que nós queríamos, que era construir uma carreira estruturada. E por que nós falamos reestruturação, não estruturação? Porque quando nós éramos do PUCLES, o PUCLES tinha para a gente uma carreira estruturada, né, com linearidade, com alguns conceitos, né, definidos. Então, a primeira coisa que nós colocamos é preciso que alguns conceitos de carreira sejam definidos. Que conceitos são esses? Nós vamos aqui no processo de acompanhamento entender um pouco, né? Então, a nossa carreira ela está estabelecida na Lei 12.772, de 28 de dezembro, tá, de 2012, e nessa definição, que é uma carreira do magistério federal, que seria uma carreira única, ela é composta, né, por duas coisas, que é a carreira do magistério superior e a carreira do ensino básico profissional tecnológico. A primeira grande questão que nós discutimos, e aí eu dividi a apresentação em dois níveis, coisas que nós estamos falando que não têm impactos financeiros e coisas que têm impactos financeiros, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: por que nós somos duas carreiras? Por que a carreira do magistério federal não é uma única? Por que tem a carreira BTT e por que tem a carreira MS? Do ponto de vista da visão do governo, eles não admitem isso, mas é fácil explicar. O governo tem uma compreensão de que o ensino básico profissional e tecnológico é um formador de mão de obra para o capital, então ele não desenvolve pesquisa, ele não desenvolve extensão, ele é um dador de aula para construir a mão de obra a partir do ensino, né? Então não tem pesquisa e extensão, a partir do ensino. Então, nós discordamos dessa leitura, o primeiro conceito que nós discordamos do governo é a compreensão do que nosso papel enquanto professor, enquanto docente. Então, nós defendemos que a carreira do ensino básico tecnológico e a carreira do magistério superior seja uma só, uma carreira do magistério federal que contemplasse ensino, pesquisa e extensão. Essa é a compreensão que nós temos. O que são atividades de docentes? Como é que nós trabalhamos? O que é que nós fazemos? Por incrível que pareça, vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não tenham dimensão, né? O que é que nós queremos definir como atividade docente? O ensino, a pesquisa, extensão, capacitação ao trabalho, formação continuada, administração acadêmica e direção de unidade de classe. Hoje, na lei, esse conceito sobre atividades docentes, a lei só contempla pesquisa, ensino, extensão e administração acadêmica. Não contempla a capacitação ao trabalho, não contempla a formação continuada, não contempla a direção de entidades de classe. Então, se você é dirigente sindical, isso não conta como atividade docente. Se você está fazendo mestrado, doutorado, você não está contando
como atividade docente. É uma licença que você pede para fazer, mas depois, quando você volta ao trabalho, você é obrigado a pagar esse período que você ficou afastado. Então, nós queremos que isso não aconteça, né? Nós queremos que, para a gente, aí é uma questão de conceito, o segundo conceito aí que nós estamos divergindo do governo, é que é atividade docente a formação continuada. Porque você não se... E aí é um erro, né, que o governo faz no magistério superior, que quando eles abrem concursos para professores, ele abre concurso com pessoas com doutorado. Não há, se você só é graduado, você não pode fazer o concurso. Ora, nós concordamos que na classificação, na disputa, né, pela vaga, o cara que tem doutorado tenha mais pontos do que aquele que não tem. Mas impedir o cara que tem a graduação a fazer um concurso, nós achamos um absurdo. Por que nós achamos um absurdo? Porque você se qualifica para ser professor quando você faz a graduação. Você não se qualifica para ser professor quando você faz o mestrado, quando você faz o doutorado. Você acumula conhecimento através da sua formação continuada. Você melhora. Por isso que quando você faz mestrado, você passa para uma outra tabela, né, uma outra coluna da tabela. Quando você faz doutorado, você passa para uma outra coluna, porque você deu um passo na qualidade, na sua formação, para garantir o seu trabalho com maior qualidade. Mas não significa que você se adaptou, você se qualificou para ser professor. Você se qualifica para ser docente, ser professor ou professora, quando você faz o curso de graduação. Tá? Então, no EBTT, isso não é problema. O governo aceita que o cara que tem a graduação faça o concurso. Na classificação lá no barema, na tabela de classificação do concurso, se você faz doutorado, se você é doutor, se você é médico, você ganha mais pontos. Mas o cara que é só graduado pode fazer o concurso. Coisa que não é hoje assim. Não é hoje assim. Né? Regime de trabalho. Nós achamos que só deve existir um regime de trabalho oficialmente, que é o 40 horas de trabalho com dedicação exclusiva. O 40 horas e o T20, ele pode existir por uma necessidade do órgão. O que é uma necessidade do órgão? Como é isso? Porque o cara vai ter um T20 por necessidade do órgão. Eu vou explicar o que é. Vamos imaginar que você tenha na sua instituição um curso de automação. E você, na cidade que você trabalha, você conhece lá um profissional que trabalha numa empresa, sei lá, na Volkswagen, trabalha na Ford, né? E esse cara tem um conhecimento muito forte daquilo que ele faz. E no seu curso de automação, você precisa de um profissional daquele ali. Então, você pode fazer um concurso de 20 horas para atrair esse profissional. Ou seja, esse profissional vem fazer o concurso, né? Porque ele tem conhecimento específico sobre algum conjunto de coisas que ele, a partir do trabalho dele, ele tem, mas ele não quer largar o trabalho dele. Então, numa necessidade específica, nós achamos que é possível ter o T20 e o T40 sem ser dedicação exclusiva. Porém, a gente defende que o concurso é outro conceito de trabalho que nós temos do docente. Sobre o afastamento, né? São coisas que não têm impacto financeiro, que nós estamos defendendo aí para melhorar a carreira do EBTT. Tá? Nós achamos que o afastamento que hoje nós temos, né, para aperfeiçoamento, para formação continuada e para colaboração com outras instituições de pesquisa e extensão, tudo que é de se afastar, isso tem que constar na nossa atividade de trabalho. Hoje não é assim. Então, nós queremos legalizar esse processo. Então, se você pode se afastar para fazer um aperfeiçoamento, um curso de algumas horas, né? Você pode fazer, por exemplo, dar um exemplo concreto. Eu não tenho nenhuma língua estrangeira, eu só falo português. Eu posso querer me aperfeiçoar aprendendo Libras, para tratar com meus alunos, né, surdos, diretamente, né? E não só pelo tradutor. Então, eu posso querer fazer um aperfeiçoamento aprendendo Libras. Eu acho que isso eu devia ter direito a me afastar para fazer esse tipo de curso, né? Como eu posso querer aprender inglês para vocês, para melhorar o meu trabalho, né? E a formação continuada, mestrado, doutorado, especialização, coisas dessa natureza, tá? E aí vem a questão da novidade aqui para a gente, que é a questão das atividades sindicais. Eu acho que nós temos que pensar nessa possibilidade.
Não dá para você, toda vez que você for afastar, participar de uma atividade sindical, você ficar devendo hora de trabalho, ficar devendo, né, aulas para dar. Dessa forma, é muito difícil fazer atividade sindical dessa forma. Hoje, na nossa carreira, tem uma coisa, na carreira da PCCETAI não tem, na carreira BTT tem. Tem o que nós chamamos de classes. Você é D1, você é D2, você é D3, você é D4 ou você é titular. São classes. E nós não entendemos o que é D1, o que é D2, o que é D3. Alguém uma vez já me disse que D1 que significa? Você é professor que vale por uma pessoa. D2 você vale por 2. D3 você vale por 3, D4 você vale por 4. E titular é quando você pode entrar em campo e fazer gol, né? Até D4 você não podia fazer, você era reserva. Então, esses níveis para a gente não tem sentido. Então, o que é que nós achamos que é importante na carreira? Desculpa, essas classes não têm sentido. Tem níveis. Você, a cada período, né, você passa de um nível para outro, porque você adquiriu mais experiência, mais conhecimento, você conseguiu amadurecer no seu trabalho a partir da sua experiência, então você passa para um nível superior. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, né? Então, para mim, para o Sinasef e para a gente, não tem sentido essa história de classes. Esse D1, D2, D3, para a gente pode tirar ele daí, que não tem sentido algum. Se você for para a tabela do salarial do magistério superior, é mais engraçado ainda, porque os nomes são totalmente sem sentido. Você começa como auxiliar, você dá a mesma aula que o titular dá, mas você é chamado de auxiliar. Depois você passa para adjunto. Tem uma hora que você passa, você vai chamado de associado. Você é associado a quê? Né? Então, são nomes que, se na nossa carreira, D1, D2, D3, D4, já é uma coisa sem sentido, imagine o que é associado, auxiliar, né? Adjunto. Esses nomes são nomes que nós não vemos nenhum sentido. Então, nós defendemos o fim dessas classes, consequentemente, não tem mais promoções, teria mudança de níveis, que são progressões, né? Coisas que para a gente são importantes, simples, mas é que alguns institutos insistem em não manter de forma efetiva. A existência obrigatória da Comissão Permanente Docente, né, a CPPD. Não, né? Você está passando os slides? Como é? Você está passando os slides? Tá? Aqui está congelado. Você quer tirar a apresentação e colocar de novo? Vou fazer isso, então. Tá. Agora sim. Pronto, pode ir. Então, vamos lá. Vou deixar desse jeito, então. E aí são algumas coisas que nós achamos específicas da carreira BTT que a gente acha importantes. Nós temos hoje, né, professores da BTT prestando serviço a escolas, chamadas escolas militares, escola ligada ao Ministério da Defesa, da Marinha, da Aeronáutica, e nós não entendemos por que essas escolas, se elas são de caráter educacionais, não são ligadas ao MEC, e sim ao Ministério da Defesa. Então, nós defendemos que essas escolas sejam ligadas ao MEC, porque nós não achamos sentido em ter escolas ligadas ao Ministério da Defesa, né? Então, nós achamos todas as escolas, é um processo educacional, ela deve ser ligada ao MEC. Agora, vamos para as questões que têm impactos financeiros, coisa que nós defendemos na nossa carreira que existe. A nossa carreira, quando ela é fundada em 2012, ela vem de um processo que começa em 2008. Em 2012 vem a Lei 2.772. E ela passou por um processo em que quem estava em outras carreiras podiam aderir a ela, passar para a carreira BTT. É o que nós chamamos de janela de transferência. O que aconteceu nesse período? Vários trabalhadores, por vários motivos. Eu conheço um caso pessoal, particular, de um amigo meu, que ele não fez a transposição de carreira, porque ele estava servindo o Estado brasileiro numa missão fora do Brasil. Ele não fez a transferência. Então, o que aconteceu?
fecharam a janela de transferência. E se você não está se não fez a transferência, você ficou numa carreira que essa carreira foi extinta, morreu, chamada carreiras mortas. Quando você está numa carreira morta, você simplesmente fica sem progredir, sem ter reajuste salarial, sem nada. Fica parado ganhando aquele dinheiro até o resto da sua vida. Hoje existe algo em torno de 200 trabalhadores de diversas carreiras que estão em carreiras mortas e que querem vir para o EBTT, né? Quer fazer essa transferência para a carreira do Magistério Federal, para que eles possam desenvolver na carreira. E, pessoal, a nossa proposta é que todos eles possam vir para a carreira EBTT, ou para a carreira única que nós defendemos do Magistério Federal, e que tenha sido levado em consideração todo aquele período que ele parou sem progredir. O que nós podemos avançar na negociação é discutir caso a caso. Por que é que eles ficou naquela carreira? Porque a grande maioria, e nós temos esse dado bem concretamente, e já reunimos com esse pessoal, a grande maioria não se transferiu porque estava a serviço do Brasil fora do país, porque estava desenvolvendo uma outra atividade não da educação, estava emprestado em outro setor, estava exercendo função em outro setor, então não acompanhou essa discussão. Então, para a gente é um prejuízo muito grande esses professores não poderem, né, não poderem aderir a essas questões. Tem impacto econômico isso? Tem impacto, mas é muito pequeno, porque é muito poucos os trabalhadores que estão nessa condição. A gente acha desumano. Para você ter ideia do que eu estou falando, eu conheço professor, doutor, com 25 anos de carreira, 30 anos de carreira, podia estar no último topo. O salário hoje, para quem está lá no último topo, do professor, é de R$21 mil. Ele está ganhando R$2.500, que ele está na carreira morta. E faz a mesma atividade que o EBTT, que está no final da carreira, faz. É um absurdo isso, dessa questão. Outra questão, desenvolvimento da carreira. Coisas que têm impacto financeiro, tá? E aí vocês vão entender por que eu não gosto de chamar de princípio. Eu gosto de chamar de conceitos. Então, há um conceito que são os interstícios. Em quanto tempo nós mudamos de nível? Hoje o PCCETAI faz isso a cada 18 meses. Hoje o professor ABTT faz isso a cada 24 meses, 2 anos. Nós defendemos reduzir para 12 meses. Por que nós queremos isso? Porque nós tínhamos um conceito sobre interstícios que o servidor, o trabalhador, pudesse mudar de nível até o último dia que ele estivesse trabalhando. Porque isso ia incentivar ele a continuar trabalhando cada vez mais. Porque quando chegasse no último nível, o que ele queria? Se aposentar. Mas isso mudou. Mudou porque acabou com a paridade e a integralidade da aposentadoria. Aí eu vou colocar o meu exemplo nessa história. Eu sou um professor que tenho tempo de trabalho e tenho idade para me aposentar. Vou lá e requeiro o meu abono de permanência, mas não me aposento. Por quê? Porque se eu me aposentar, meu salário cai pela metade. E pior, para quem entrou depois de 2012, você está ganhando R$21 mil, se aposentar passa a ganhar 7.100. 7.100. É uma diferença estúpida. Quem é titular está ganhando 23 mil. Se aposenta com 7.100. Então, é uma porrada grande. Então, o que é que nós estamos a partir desse conceito? Acabou aquele conceito de que é a progressão que me incentiva a ficar. Eu falto ainda dois níveis, vou continuar 2 níveis aqui para mais tempo aqui trabalhando para aumentar esses 2 níveis meu. Acabou esse conceito. Eu quero chegar logo no último nível para ganhar o melhor salário da minha categoria. Para quê? Para eu poder investir, para eu poder preparar minha aposentadoria, para eu poder fazer uma poupança, para eu poder fazer investimentos, né? Hoje em dia, você tem que fazer isso. Você tem que entender. Isso, a ficha ainda vai cair para muitos servidores, mas essa é uma realidade. Que o que você ganha, você não pode viver com ele. Você tem que tirar uma parte desse dinheiro
e colocar em algo para que você possa investir mais tarde, quando você for se aposentar. Porque se você ganha acima do teto da Previdência, e mesmo para quem ganha abaixo do teto, tá? Ah, eu ganho 4 mil reais, vou me aposentar com 4 mil reais. Não, você não vai se aposentar com 4 mil reais. Você vai aposentar com a média. A média vai baixar o seu salário para 2.500. Você ganha 4 mil, vai se aposentar com 2.500, 2.800. Então, todo mundo vai perder dinheiro quando se aposentar. Ah, não, só vai perder dinheiro quem ganha acima do piso da Previdência. Não é verdade. Ah, só não vai perder quem ganha salário mínimo. Você não vai perder, não. Mas quem ganhou um pouquinho a mais do que o salário mínimo, vai perder. Vai perder. Tá? Então, todo mundo vai perder. Então, por essa questão da aposentadoria, esse conceito mudou. Eu quero chegar logo no tempo da carreira. Eu quero chegar logo ao meu maior salário para poder pegar esse valor, guardar numa poupança, investir, preparar o meu futuro, porque eu não tenho mais aposentadoria. A minha aposentadoria é muito ruim. Muito ruim. Vai tirar mais da metade do meu salário. Então, essa é a verdade. Nós temos que ver isso. A outra coisa é o ingresso, né? Aqui nós achamos que o ingresso tem que ser apenas por concurso público. Lobão, 10 minutos. Ouviu? Oi? 10 minutos. Certo. Sobre concurso público. E tem outra coisa aqui que é muito importante, esse conceito, pessoal. É que não dá para todo mundo entrar no nível 1. Porque se nós defendemos que a formação continuada faz parte da minha jornada de trabalho, se eu já entrei mestre, eu tenho que entrar no nível mais acima. Se eu já entrei doutor, eu tenho que entrar no nível mais acima. Por quê? Porque eu estou fazendo uma economia para a instituição. Eu já entrei com essas qualificações que aquele que não entrou vai pedir afastamento para fazer. E eu quero que o afastamento dele faça parte da jornada de trabalho. Então, se eu já entrei mestre, eu não posso entrar no nível 1, eu tenho que entrar no nível 3. E aí nós fazemos essa relação. Tá? Aí é uma coisa só de organização, né? Quando você consegue o mestrado e doutorado, você vai para o nível que você tem. O que é isso? Você está na carreira, você entra na carreira no nível 1 porque você está fazendo o mestrado. Beleza, vai entrar no nível 1. Você termina o mestrado daqui a 2 meses. Você já passa para o nível do mestre. Né? Então, isso faz jus ao processo. Tá? Então, esse é um processo. Agora, vamos falar da malha salarial, né? Salários. O que é que nós achamos? Como nós temos T20, T40 e dedicação exclusiva, nós temos que definir qual desses é nosso piso. Como o salário, o D20, o T20 é quem ganha menor salário, a gente estabelece ele como piso. Então, nós pegamos o salário do nível 1, T20, e dizemos, esse é o piso do magistério. A partir daí, nós fazemos correções dentro daquilo que nós consideramos importante para ter uma malha, como é que nós dizemos, linearmente definida. Então, o linearmente definida se dá como? Se dá com o STEP, se dá com quando você passa para o T40, você vai ganhar o dobro do T20, a questão da proporcionalidade, se dá com um adicional por você ter dedicação exclusiva, e aqui tem os índices de aperfeiçoamento, mérito. Isso aqui completa a nossa tabela salarial. Aí vocês têm lá no site Sinasep a proposta de tabela salarial do que nós estamos falando aqui. Então, seguindo aqui a nossa discussão, pessoal, o que foi que eu apresentei aqui? Eu apresentei o que nós temos como conceito de carreiras que hoje o governo, na nossa carreira, não tem. Então, o que é que não tem na nossa carreira? Primeiro, não tem um piso estabelecido. Não respeita a proporcionalidade. O T40, por exemplo, não ganha o dobro do T20, que é um absurdo. Só que ele trabalha o dobro do T20. Eu tenho que ganhar o dobro do T20. Né? A questão do interstícios, que nós achamos que acabou a paridade e integralidade, esse conceito tem que mudar. Nós não vamos ficar felizes porque nós vamos progredir até o último dia das nossas vidas. Nós vamos ficar felizes quando a gente estiver com o maior salário no bolso, com oportunidade de nos armar para a aposentadoria. E aí eu queria perder um tempo, aí de 5 minutinhos que me resta, nessa discussão de aposentadoria. Pessoal, o Brasil já teve a segunda melhor aposentadoria do mundo. A segunda melhor previdência do mundo já foi do Brasil.
nós pedimos para o Canadá, que hoje ainda continua como sendo a melhor previdência do mundo, o Canadá, né? O que é que nós tínhamos naquele processo? Fundamentalmente, nós tínhamos uma coisa que era importantíssima. Nós tínhamos a paridade e a integralidade. Ou seja, você desenvolvia na sua carreira até o último dia do seu de trabalhar, e quando você se aposentava hoje, tudo que você tinha acumulado durante o seu trabalho, você levava para a aposentadoria. Tudo. É o que é chamado de integralidade e paridade. Integralidade, você levava integral. E paridade, o que é isso? Você continuaria, mesmo aposentado, se beneficiando daquilo que a categoria sua conquistasse. A categoria conquistou um reajuste, você tem direito a esse reajuste. A categoria conquistou um adicional, você tem direito a esse adicional. Tudo que a categoria conquistasse, você tem direito. Hoje não é assim. Hoje, o governo brasileiro, todos eles, depois da Constituição de 88, que entrou no país para dirigir, fez profundas mudanças na reforma da Previdência e nos prejudicou. Começou com Fernando Henrique Cardoso, que tirou esse direito dos trabalhadores da iniciativa privada, criando um teto da Previdência. Então, ou seja, até aquele valor que hoje é de 7.100, você pode se aposentar com o valor. A partir disso, você é reduzido. Depois veio a média. Você não se aposenta mais nunca com o seu valor. Ou você se aposenta, se você ganhar mais de 7.100, se sua média for maior do que 7.100, você ganha 7.100, se for menor, você ganha menos. Então, eu ganho R$4.000, não vou ser prejudicado pela tabela da Previdência. Vai, que vai fazer a sua média, e sua média vai ser salário menor. Então, isso quem fez foi a FHC. Depois veio o Lula. Lula fez a mesma coisa para os servidores públicos, que na época da FHC, os servidores públicos mantiveram a sua paridade, a sua integralidade. Lula acabou. Veio Bolsonaro. Aliás, veio Dilma. Dilma criou a FUNPRESP, criando um limite ainda pior e dando como possibilidade de resolver o problema um fundo de pensão, que na história do Brasil não existe nenhum fundo de pensão exitoso. Depois veio Bolsonaro, que piorou a situação com a reforma da Previdência, em que trouxe para a fórmula de cálculo todos os seus salários. Então, o filho do trabalhador, o filho do pobre, que é obrigado a iniciar o seu trabalho mais cedo, ganhando qualquer tostão para ajudar em casa, repara só, ele já é sacrificado porque ele pega um emprego de terceira linha, de quarta linha, o salário mínimo, sofrido, né? Esse cara, por ter obrigado a ser trabalhado nessas condições, quando se aposentar, esse trabalho dele vai prejudicar a aposentadoria dele, que a média salarial vai cair por causa disso. Olha que maldade o governo faz. Então, essa é hoje o que tem de carreira. O histórico dele, 2008, com a fundação dos institutos, surge a carreira BTT, na nossa concepção, com um conceito muito ruim, né? Muito ruim, tá? E 2000, qual foi o conceito ruim? Foi que a carreira BTT era uma carreira de dadores de aula, né? Por isso que a pesquisa e a extensão sempre foi colocada em segundo plano. Os termos que o governo usava é que ensino era prioridade. Agora, com a portaria 983, o governo não usa mais esse termo. Ele usa uma carga horária mínima em sala de aula e impede você fazer pesquisa e extensão. Ou seja, você continua sendo dadores de aula. Então é isso, pessoal. Vou esperar aqui as respostas, as perguntas para a gente participar. Mas dizer que eu estou muito feliz em ter contribuído aí com essa formação, com essa discussão sobre carreira. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui ansioso para ver o debate. Oi, irmão, obrigada pela participação, sempre muito importante. A gente, só de passar aqui para a Vânia, vou dizer que eu vou colocar a lista de frequência aqui no chat, e aí, Vânia, pode ir. E queria também agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Eu agradeci um monte de gente, não agradeci aos participantes. Obrigada por termos quase 56 pessoas, quase 60, na verdade, temos 56 pessoas hoje aqui. Então, é isso. Pode ir, Vânia. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar por aqui.
com vocês novamente. Eu já tive o prazer de estar acho que foi no primeiro módulo, né, Lídia? Não sei se foi bem o primeiro, mas foi o primeiro módulo presencialmente, né? Essa terra maravilhosa de vocês aí. E nós estamos aqui agora para a gente continuar falando um pouquinho mais da carreira, né? Da carreira dos técnicos administrativos. Lídia, eu vou pedir para você me avisar a cada 10 minutos, por favor, para eu não me perder aqui. Tudo bem. Tá? Na primeira oportunidade que a gente falou da carreira técnica administrativa, eu falei mais do histórico, fiz um histórico aí, né, de como foi a construção do PCCETAI, pela FASUBRA e pelo SINASEF, né, as lutas que a gente encampou por essa construção, né, e hoje eu pretendo falar um pouquinho daqui para frente, né, porque a gente precisa saber da história, a gente precisa saber de como foi construído, mas para que a gente possa focar no que a gente tem que aprimorar, no que a gente tem que, daqui para frente. Muita coisa mudou, e a gente já falou disso, né? O Lobão até falou sobre isso também. Muita coisa mudou de quando a gente aprovou o PCCETAI em 2005 até agora, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, 2 reformas da Previdência, né? Que fizeram com que a realidade da nossa categoria mudasse muito, né? Quem já estava no serviço público, né, quando foi feito as reformas da Previdência, mantiveram o direito adquirido da aposentadoria integral com paridade. Agora, quem entrou depois disso já tem um outro regime de previdência. E isso foi se acentuando, né? Foi se acentuando. Além disso, né? Os novos que estão entrando e que já entraram a partir de 2003 já tem um novo regime, né? Que a gente precisava se atentar a isso. Aquela antiga estrutura que pensava a carreira como um ciclo de trabalho que você tinha que progredir a vida toda, né? Desde a sua entrada no serviço público até a sua saída, e que você tinha, a ideia era que você tivesse motivação para continuar se capacitando, se aperfeiçoando, porque depois, com 30 anos de serviço, mulheres e 35 homens, chegava lá, aposentava integral, com o último salário, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que são novinhos, eu não peguei isso, mas antes ainda da gente que tinha, porque eu ainda tenho a aposentadoria integral e a paridade, eu ainda sou da época que consegui ter isso, como o Lobão deve saber, os aposentados de um tempo atrás ainda ganhavam um adicional quando se aposentava, lembra disso, Lobão? Então, tinha um salário, quando você se aposentava, você tinha um up para se aposentar. Então, era mais como incentivo para você se aposentar. Bom, a realidade mudou muito. E diante dessa realidade, e também do que a gente precisava aperfeiçoar no PCCETAI, que já na implantação do PCCETAI, a gente já, por não ter tido pernas, né, não ter tido uma correlação de força com o governo, o suficiente para que a gente conseguisse já sair com o PCCETAI da forma como a gente queria, muita coisa ficou para se aperfeiçoar e a gente não conseguiu avançar. Então, tudo isso foi se juntando até que a gente chegou agora, né, numa situação em que a gente vê a possibilidade de negociação, ninguém aqui está dizendo que as coisas são fáceis e que vai ser tudo caído, mas a gente está num outro governo, né, numa possibilidade, e aí a urgência para que a gente aprimorasse o PCCETAI foi se dando. Vocês aí do SINASEF começaram bem primeiro que nós da FASUBRA, vocês começaram a discutir esse aprimoramento, começaram a apresentar uma proposta, tanto que vocês foram primeiros a apresentar a proposta, né? Protocolar a proposta, né? O dia da apresentação a gente apresentou antes, que a gente correu atrás do prejuízo e conseguimos chegar lá junto com vocês na hora da apresentação, né? Então, mas vocês já tinham uma proposta aprovada quando a FASUBRA começou a discutir mais efetivamente isso.
Então, assim, eu quero falar um pouco, porque a proposta do Sinasef e da Fazubra converge demais, né? Nós temos muitos pontos em comum, apesar de ter algumas diferenças aí do que foi aprovado. Lídia, eu vou fazer uma apresentação só para falar sobre o que a gente se debruçou, o que a Fazubra entendeu que a gente tinha que se debruçar para poder aprimorar o PCCETAI. Deixa eu ver aqui. Não, espera um pouquinho, não era isso aqui. Tudo bem, Vânia. Tá, eu tenho que entrar aqui a apresentação. Bom, a gente partiu dos seguintes princípios, que a gente tinha a necessidade de ampliar os níveis de capacitação, a necessidade de ampliar os percentuais dos incentivos à qualificação. Então, assim, isso foi depois de debate no GT Carreira local, em debates de GT Carreiras nacionais, e eu sei que vocês também fizeram a mesma discussão, porque a gente estava acompanhando também, né? A necessidade de incorporar na tabela remuneratória o piso da enfermagem, né? O piso que foi aprovado e não a forma como o STF e o governo acabou identificando que o piso que quem recebe o salário, que o piso é o salário, mas a gente entende que o piso é o primeiro nível das profissões da enfermagem, e a partir daí o resto não é piso, é mérito, né? Então a gente tinha a necessidade de incorporar isso na tabela salarial, que refletiria ali nessa reestruturação. A necessidade de aglutinação e readequação dos cargos na matriz hierárquica, desde que a PCCETAI foi implantado, que a gente tem a necessidade de aglutinar cargos e rever escolaridades, rever fazeres e rever descrição dos cargos. Isso, inclusive, está na lei, está na Lei 11.091 e não foi feito, né? Então, a gente tinha essa necessidade de se debruçar sobre isso. O RSC, que vocês aí do Sinasef, né, já tem um acúmulo sobre isso, a Fazubra estava muito atrasada, mas o entendimento é que a gente precisava incorporar o RSC na nossa proposta e, a partir daí, construir mecanismo para que fosse acessível a todos, né, a todos os níveis de classificação e não apenas a um ou outro. E a redução do interstício para 12 meses, tanto para mérito como para capacitação. Então, isso é um debate que permeou o que a gente precisava fazer, né, na carreira da Fazubra e no PCCETAI. E pelo que eu vi da proposta de vocês, foi da mesma forma que vocês construíram a proposta com todos esses elementos aí. E por isso que eu falo que a gente tem muita coisa em comum, né, nas propostas aprovadas pelas duas entidades, né? Qual que foi, o que a gente utilizou para fazer isso? A gente utilizou todas as teses da federação, que foi apresentada no Congresso da Fazubra, a gente tentou fazer uma coisa que fosse de consenso, né? Embora a gente não conseguiu, a gente chega lá, mas muitas coisas foram consensuadas, tinha muita coisa que estava em todas as teses, né? Então isso ajudou. Uma atenção à pauta histórica da categoria, né, que a gente faz parte de uma categoria, o nosso reconhecimento enquanto trabalhador da educação, o nosso reconhecimento enquanto o fazer de qualificado para que os institutos e as universidades tenham a excelência que tem hoje, né, a nossa participação nisso, que tivesse um estímulo à permanência na carreira, porque hoje, e a gente identificou, né, inclusive isso foi apresentado quando se apresentou as propostas para o governo, o quanto que a gente está que as pessoas não têm um estímulo, os novos, qual é a evasão dos novos é muito grande, né? Então, a gente precisava tratar a carreira de forma que ela fosse uma carreira que tivesse, que as pessoas entrassem e quisessem permanecer, né? O respeito aos regimes previdenciários, aquilo que eu falei, como hoje nós temos vários regimes previdenciários, não dá para construir uma carreira pensando só em quem tem paridade, porque isso, infelizmente, ficou para trás, né? Não que a gente vá desistir de lutar contra a derrubada das reformas, mas nós sabemos, né, quais as pernas que nós temos.
a distribuição equitativa de recursos dentro da tabela, ou seja, a gente precisava trabalhar uma reestruturação que pudesse distribuir de uma forma equitativa os recursos em todos os níveis de classificação, sem que alguém que começasse com um reajuste pequeno para quem está no piso e muito alto para quem está no teto, né? E essa diferença tinha que, o que a gente chamava lá de amplitude da tabela, isso tinha que diminuir, né? O menor salário não pode ser muito menor do que o maior, né? Ania, 10 minutos. Oi? 10 minutos, tá. Não prejudicar nenhum nível de classificação, né? Estruturação em macrocargos ou diminuição dos níveis de classificação. E a divisão de propostas em curto, médio e longo prazo. Acabou que a gente apresentou, a gente começou esse debate com proposta de curto, médio e longo, e no final a gente acabou aprovando uma proposta, a gente aprovou de uma vez só as propostas já praticamente na integralidade, certo? Tem algumas coisas que vai ficar a longo prazo, né, que depois eu falo sobre isso, mas a gente acabou que, na discussão, né, nas propostas não salariais, o que a gente aprovou e que também é consenso e que estava na nossa pauta é a paridade dos votos nas instituições federais de ensino, né, voto paritário, paridade na representação dos conselhos e órgãos deliberativos, a possibilidade de acesso aos cargos de reitoria, pró-reitor e direção de unidade, a garantia da possibilidade de atuação em pesquisa e extensão, resguardado o acesso à bolsa. Vale lembrar que teve um PL que passou, virou lei, que garantia para a gente, a nossa reivindicação de ter atuação em pesquisa com acesso à bolsa, e, infelizmente, não é infelizmente, é lamentavelmente, o presidente vetou os técnicos administrativos. Agora a nossa luta é para que esse veto caia. Foi lamentável a posição da presidência de vetar uma pauta histórica nossa, que a gente já tinha conseguido avançar dentro do plenário da Câmara e do Senado, e o governo vetou. A database, que é uma reivindicação do serviço público, mas de toda a categoria, né, de todas as categorias do serviço público, e a jornada de trabalho de 30 horas sem redução salarial. Tudo isso são pautas não salariais, né, no caso, que a gente poderia avançar na negociação com o governo sem que tivesse repercussão financeira já para o próximo ano. Então, isso aqui já foi aprovado, isso era unanimidade dentro da FASUBRA, e eu tenho certeza aí que no Sinasef não é diferente. Como que a gente trabalhou a proposta de curto prazo, né? De curto prazo, o que a gente precisava? De uma recomposição das perdas inflacionárias, reduzir o interstício de 18 para 12 meses, né? E aí eu já começo a falar o que é em comum com vocês, né? Reduzir o interstício, e vocês também aprovaram isso, nós também aprovamos na plenária da FASUBRA, foi consenso, porque o Lobão falou bem disso na fala dele, né? Não vou nem me estender muito. Mas hoje, quem está entrando hoje em outros regimes previdenciários, é muito mais interessante estar mais tempo no topo da tabela ganhando um salário maior do que ficar vindo de pouquinho em pouquinho, porque a média de todo o tempo é que vai ser para uma parte da categoria vai ser a média, para outra parte é o teto do INSS, mas é isso, quanto mais tempo você ficar num salário melhor, para quem hoje está entrando na instituição é melhor, né? A ampliação dos níveis de capacitação de 4 para 8, eu vi que na proposta do Sinasef é a mesma coisa, e vocês aprovaram, nós também. O reajuste dos percentuais de incentivo à qualificação é outro ponto que nós temos em comum. A implantação do RSC, né, que é outro ponto. E aí o que era a divergência na FASUBRA, a grande divergência, que eu já vou falar sobre ela, que era a implantação da IATAI, que era o incentivo de atividade técnica administrativa. Na FASUBRA, então eu já vou começar aí, viu, Lídia, para a gente também não ficar demorando muito. A FASUBRA seguiu o Sinasef e nós aprovamos na plenária da FASUBRA exatamente a mesma resolução que o Sinasef aprovou na sua plenária, no seu pleno, que é
A gente não vai apresentar proposta de nenhum tipo de gratificação. Ela é uma tática que, se o governo apresentar no decorrer da mesa, a gente volta, nós não vamos também negar, e a gente volta para discutir na base, e a base vai dizer se aceita ou não. Mas seria um segundo momento, uma carta na manga, numa negociação que tivesse ali travada em relação à tabela. Então, eu sei que o Sinasef aprovou a mesma resolução. Acho que escrevemos de modo diferente, mas no final, no frigir dos ovos, é o mesmo entendimento, né? O RSC, para a gente, ele democratiza o acesso aos percentuais de Q, ele possibilita que todos acessem os percentuais maiores, sendo equivalente ao percentual de Q imediatamente superior. Na Fazubra, a gente ainda não conseguiu, eu sei que o Sinasef tem uma proposta mais acabada, e a gente, inclusive, vai se debruçar sobre ela quando a gente for discutir, a gente ainda não conseguiu não chegamos numa proposta única, eu não vou nem dizer que tem muitas divergências, então, porque tem dois tipos de pensamento hoje permeando a Fazubra. Um é que o RSC, ele seja imediatamente um além do que você já tem da educação formal, certo? E tem uma outra linha de pensamento na Fazubra que acha que não tem que estar atrelado a nenhum tipo de educação formal, que tem que ser um incentivo, que tem que ser um reconhecimento, um incentivo que não tem que estar atrelado a nenhuma educação formal. Ou seja, o seu reconhecimento, o seu saber é reconhecido e, para tanto, você tem um incentivo de tantos por cento. Então, a plenária da Fazubra aprovou o RSC. Depois, as perguntas vêm depois, né? Desculpa, eu estou olhando aqui as perguntas, já estou querendo responder. A plenária da Fazubra aprovou o RSC e remeteu para que a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira da Fazubra, que vocês chamam de CNSC, né? Vocês chamam de CNS, né? A gente chama de CNSC. Já fizesse as regras para ser discutido na comissão geral com o governo, né? E aí, lógico, junto com o Sinasef, antes de apresentar para o governo, nós vamos, com certeza, chegar numa proposta de RSC comum para a Fazubra e Sinasef, para que a gente brigue na mesa lá junto com o governo, né? A valorização da atuação do profissional e o saber não instituído. Então, tudo isso tem que ter, e é o cerne do RSC, né? Então, aqui é um tipo de proposta, mas eu não vou apresentar. Então, a gente partiu de todos esses pressupostos, né, de todos esses princípios, e vocês percebem que praticamente tudo que a gente tinha como princípio para construir a reestruturação é muito equivalente ao que vocês discutiram dentro do Sinasef, né? E a gente conseguiu, só que a gente tinha uma divergência, que aí eu quero apresentar ela aqui, né, e quero mostrar. A divergência que a gente tinha de fundo, que eu não posso dizer que é de fundo, mas a divergência que a gente tinha na Fazubra era o tipo de tabela que ia representar essa reestruturação que a gente discutiu esse tempo todo, né? Nós, que eu sou da Travessia, né, que nós temos junto com o Tais na Luta na Fazubra, nós tínhamos uma proposta de que a tabela, para que ela tivesse uma equidade melhor, para que uma distribuição melhor de recursos e nenhuma possibilidade de se gerar VBC, independente do valor que se aplicasse na tabela, ela tinha que ter um formato lateralizado, né? Então, a gente chama de tabela lateralizada, que dentro da Fazubra, a gente depois que a gente... a proposta partiu da Travessia Tais na Luta, mas a gente acabou construindo, juntamente com outros coletivos da Fazubra, que é o pessoal da CTB, do PS Livre e independentes, que acharam que a proposta era melhor, então a gente conseguiu construir, e aí carinhosamente o pessoal chamava de tabela de ladinho, né? Então a lateralizada virou a tabela de ladinho. Então essa foi a divergência de fundo, que assim, foi a única divergência que nós tivemos em toda essa reestruturação que a gente discutiu. Né? No nosso entendimento, ela não é uma divergência que justifique
ela não é de fundo a ponto de dizer, olha, essa daqui, porque as duas tabelas apresentadas, né, na plenária da FASUBRA, elas eram tabelas lineares, porque o que a gente entende por linearidade? Todos os níveis de classificação, eles têm o piso, eles têm o mesmo step, eles têm a mesma progressão. Então, para a gente... Fala, Lídia. 10 minutos. Falta 10 minutos. Agora. Tá. Então, eu vou apresentar uma outra coisa aqui, Lídia, que eu já quero apresentar a proposta. Eu vou pedir licença para apresentar o que nós aprovamos no pleno da FASUBRA, até porque a gente... Com certeza vamos ter que sentar e conversar, né? Vamos lá. Então, a proposta que nós aprovamos na plenária da FASUBRA, aprovamos todos os itens que vocês aprovaram para reestruturação da carreira. Os 3 níveis de classificação, então nós aprovamos que isso era consenso entre todas as propostas, que os 5 níveis que nós temos hoje não atendem mais, então a gente aglutinaria o nível A e B com o piso do B, o nível C e D com o piso do D e o nível E, certo? Então a gente teria 3 níveis de classificação. A gente reduziria de 18 para 12 meses a progressão por mérito e por capacitação. A gente tem que rever a carga horária. Eu sei que vocês já têm uma proposta de tabela para a carga horária da capacitação. Nós não detalhamos isso, ficou para a CNSC fazer, mas saiu a proposta de que tem que ser revista aquela carga horária que hoje não atende mais a categoria, a gente acha que é uma carga horária exorbitante, então que a gente precisa rever aquilo. Aumentar os percentuais do incentivo à qualificação, que hoje a gente tem, aumentar os valores, o RSC e o piso de 3 salários mínimos e STEP de 5%. Então, isso foi consenso entre todas as propostas apresentadas, né? E a gente, na plenária da FASUBRA, com 150 delegados, nós aprovamos tudo isso, esses que eu acabei de falar, por unanimidade, e a gente teve a divergência com relação à tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela que a gente chama de lateralizada, que é a de ladinho, que é aglutinando os níveis A e B no piso do B, aglutinando o C e D no piso do D e o E. E ela começaria com o nível AB, que a gente ainda não deu um nome para ele, mas ela começaria com 3 salários mínimos e o STEP de 5%. Então, a gente teria 19 padrões. Por que 19 padrões? Tá? Então, eu vou falar para vocês as nuances que foram construídas durante a plenária. 19 porque hoje a gente tem 16 níveis de mérito e tem mais 3 por capacitação, né? Porque todo mundo entra no 1. Então, hoje, todos os níveis de classificação têm 19 padrões, quem está na última capacitação. Então, a gente teria que construir uma tabela com 19 padrões, onde ficasse muito fácil você fazer a transposição da tabela que a gente tem hoje para outra. E aí as pessoas falam, mas essa tabela são 3 tabelas. Não, não são 3 tabelas, é uma tabela única, onde os pisos são correlacionados por lei. Então, a gente coloca o piso do E como piso padrão, e o piso do CD é 60% do piso do E, e o piso do AB tem que ser 40% do piso do E. Então, significa que, independente de onde tiver reajuste, em qual nível de classificação tiver reajuste, vai repercutir na tabela inteira. Ela teria o STEP de 5% único e teria todos os níveis de classificação, teriam 19 padrões de vencimento, tá? E como que a gente identifica que ela é uma tabela única? Né? É quando você tem todos, independente do nível que você está, você vai ter o mesmo reajuste que é dado na tabela toda, você vai ter o mesmo STEP, você vai ter as mesmas condições de progressão, né? Então, o que a gente diz hoje que é só uma questão de design diferente, mas que faz uma diferença dependendo do valor que você vai aplicar na tabela.
Porque hoje, como é correlacionado, a possibilidade de VBC nesta tabela, como aconteceu lá no PCCetá em 2005, ela não existe, né? Porque lá, por que teve o VBC? A gente não conseguiu o orçamento suficiente para que a tabela fosse do jeito que a gente precisava que ela tinha que ser. E aí ela ficou muito menor do que ela tinha que ser, gerando tudo aquilo que a gente até discutiu lá no curso anterior, né? Na primeira parte, né? Como que é o desenvolvimento da carreira dentro dessa nova matriz? Ela permite que todos os servidores, qual que é também o diferencial? Ela permite que todos os servidores cheguem ao final da carreira, independente de ter feito capacitação ou não. Esse é um outro diferencial da proposta que foi aprovada. A gente usa a capacitação como uma espécie de para acelerar o desenvolvimento na carreira. Então, se você faz uma capacitação, você pode sair do nível que você está e acelerar ele mais rápido por conta da capacitação. Você anda por mérito e por capacitação. Só que quem não quiser fazer uma capacitação ou quem não puder, a gente sabe que não é todos os lugares, que todos os níveis de classificação e todos os cargos que têm acesso à capacitação. Nós sabemos disso, basta ver os números, né, a quantidade de servidores que se aposentam no 1, no 2, sem chegar lá ao padrão que hoje é o 4. Então, com essa matriz, a gente permite que todos, independente de fazer capacitação ou não, possa chegar ao final, ou seja, se aposentar com o último salário da tabela. A forma como nós temos hoje a tabela desenhada, você só chega no último salário se você cumprir obrigatoriamente todas as capacitações que estão vinculadas àqueles padrões. Então, isso é um outro diferencial da tabela que a gente apresentou, né? Ela permite a distribuição igualitária dos recursos, porque como ela é lateralizada e ela um piso anexo, correlacionado ao outro, ela não tem 30 e tantos padrões de vencimento, então o STEP não faz com que o teto fique muito alto e o piso fique muito baixo, né? Então, todo mundo, a gente pode distribuir de uma forma mais equânime o orçamento por dentro da tabela. E o reposicionamento de ativo e aposentado é direto. É direto por quê? Porque aonde você está, vou apresentar uma outra tabelinha, como que é feito hoje a transferência do que a gente está. Olha, nós temos aqui, basta a gente ver onde a gente está. Vocês veem aqui o cursorzinho, não? Que eu mostro, não? Ou só está vendo? Eu vejo. Ah, então tá. Então, por exemplo, eu vou dizer o que eu sou. Eu sou o C. Olha, só para dizer aqui em 5 minutos. Tá. Não, eu estou terminando. Só falta mais 2 slides. Eu sou nível de classificação C e estou no 16.4. Eu fiz todas as minhas capacitações. Então, eu vou para o 19. 19 onde? No novo nível de classificação CD. Então, eu vou lá, sou transposto imediatamente. Quem é do mesmo nível que eu, só que não saiu do 1, ele vai para o 16, e assim por diante. E a gente pega o novo padrão de vencimento e vê ele dentro da nova tabela, lá em qual nível de classificação que ele está. Então, é muito fácil a forma como essa tabela pode transpor da tabela que nós temos hoje para a atual, tanto para quem é ativo, aposentado ou pensionista. Não teríamos problema nenhum com relação a isso, né? E a gente então aí a gente colocando novamente, a gente manteve a matriz única, ela é lateralizada, correlaciona os pisos entre si, de modo que o piso do CD é 60% do E e o do AB é 40%. E por que esses valores? Porque a gente se baseou, a gente começou com outra correlação de piso, mas a gente acabou se baseando na tabela da ciência e tecnologia, que a gente achou que na discussão e na negociação é mais fácil da gente defender, né? Porque já existe uma tabela que tem essa correlação de piso. Então, para a gente ficaria mais fácil, né? A gente teria um argumento a mais com o governo, né? E a matriz, ela prejudica os aposentados? De novo, não. A matriz não prejudica os aposentados e a gente pode fazer, eu não sei se vocês no Sinasef têm a questão dos aposentados,
que ficaram com o VBC e ficaram posicionados, porque na Fasubra, a gente tem muito isso, eu não sei qual é o número isso no Sinasef, né, porque eu não tenho esses números. Quando foi a implementação do PCCETAI, muito aposentado foi enquadrado na metade da tabela, porque foi por tempo de serviço público federal, e ele já era aposentado porque usou tempo de fora, e aí ele ficou com o VBC, e ficou parado no meio da tabela. E aí a gente tem uma luta na Fasubra muito grande, que a gente chama de reposicionamento dos aposentados, que é reposicionar o aposentado no mesmo nível que ele estava quando ele se aposentou. Se ele estava no último, ele tinha que ser enquadrado no último, e não só por tempo de serviço, né? Então, e nessa tabela é possível fazer a mesma coisa, a gente reposicionar os aposentados. Então é isso. Essa é a proposta que a Fasubra aprovou, nós sabemos que do que vocês aprovaram no Sinasef, a diferença está na tabela, no modelo da tabela, no design da tabela, né? E a gente pretende construir com o Sinasef, com certeza, sentar e construir, ver o que a gente pode avançar, porque a gente tem muito mais em comum do que nós temos de divergência, né? E nós, como a gente já foi vitorioso no PCCETAI, eu tenho certeza que dessa vez vamos ser novamente. Lídia, desculpa se eu passei aí um tempo. Aí nas perguntas a gente vai respondendo, porque eu vi um monte de pergunta aqui, mas eu falei assim, não, eu vou acabar me perdendo, tá certo? É isso. Não passou do tempo não, Vânia. A gente deu desconto aí das tecnologias online. O desconto da tecnologia é triste, isso. Mas temos aqui muitas perguntas. Eu estou na dúvida se faço bloco de 6 ou se leio tudo de uma vez e vou colocando no chat. Acho que eu vou fazer um bloco de 6, né, gente? Senão fica muito... Como vocês preferem, Vânia e Lobão? Me digam aí. Para mim, você que escolhe. É muitas perguntas? São muitas? É muito mais que 6? Porque se for Fica à 8, vontade. 9... São umas 12, eu acho. Umas 12? Então faz 2 blocos de 6, eu acho. Tá. É isso, Lobão? O que você acha? Tá bom, tá bom. Tá, então... Eu vou fazer a minha primeiro. E aí eu leio a da galera. É porque ontem foi lançado a Rede Nacional de Comunicação Pública, né, que é um projeto do MEC com a EBC para enviar rádios e TVs universitárias para as universidades federais e para os institutos federais. Bom, é rádio e TV, né? É comunicação pública. E os cargos de comunicação, eles estão com concursos suspensos, né, pelo decreto 10.185 de 2019, que suspendeu alguns cargos e extinguiu outros. E aí, como é que vocês veem essa questão em relação a esses cargos, né? E essa minha pergunta dialoga com uma pergunta da Núbia Regina Gomes Xavier, que perguntou como ficou a questão dos cargos em extinção. Coloquei aqui também. Vou fazendo as que foram por escrito e colocando aí no chat. Aí a Fátima Pereira Gomes, ela foi um comentário, na verdade, né? Ela disse que é muito preocupante a situação das aposentadorias e a maioria dos servidores desconhecem essa situação. Sugiro que o Sinasef possa fazer uma cartilha com essas informações e também as questões da complementação da aposentadoria. Os novos concursados têm 90 dias para aceitarem o FUNPRESP, mas a maioria não é informada. Fica sabendo quando aparece no contra-cheque. A Valéria dos Santos Nascimento falou assim, com o reenquadramento de alguns cargos do PCCETAI, como fica a situação de quem está? Há a proposta de reenquadrar os produtores culturais para trabalhar na área de extensão? Eu mesma atuo há 15 anos na rede federal, na área de comunicação. E produtor cultural, né, Valéria, é um dos poucos cargos, não, acho que é o único cargo de nível superior da área de comunicação que ainda está permitido concurso, e não foi suspenso ainda. O César Mário pergunta, Lobão, em relação à mobilização para pressionar o governo, tanto em relação à questão das reestruturações das carreiras, quanto em relação à campanha salarial de 2024, está tendo alguma articulação a nível nacional? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, são muitas. O Sinasef, Catu,
pediu para a Vânia explicar sobre o veto do governo, que foi citado. É o veto do governo em relação à questão dos tais na pesquisa e na extensão. E aí acho que tanto a Vânia quanto o Lobão podem falar sobre essa questão, né? Porque o governo vetou e aí volta para o Congresso, né? Avaliar o veto presidencial. Eu acho que eu vou parar por aqui e aí no próximo bloco eu coloco as outras, tá bom? Começa pelo Lobão, porque eu já falei tanto, vou tomar um copo d'água. Olha, a maioria das perguntas foi sobre o PCCETAI, né? Então, eu vou me deixar aí para a companheira Vânia falar sobre eles, que eu vou aproveitar uma pergunta para fazer minha fala baseada nessa questão, que é a questão da mobilização para a campanha salarial 2024. Hoje nós tivemos aqui em Brasília uma importante reunião com Andes, Fazubra e Sinasep. E nós tiramos a seguinte linha: a jornada de luta que vai acontecer no dia 7 e 8, nós, sindicatos da educação, vamos chamar uma paralisação de 48 horas. Qual é o mote dessa paralisação? O mote é: governo, queremos resposta. Nós vamos começar a mostrar pelo histórico de que o governo está numa situação muito cômoda, nos ouvindo com muita frequência, mas sem nos colocar em nenhum momento na condição de receber deles as respostas que nós queremos sobre as nossas reivindicações. Qual é a resposta do governo ao que nós apresentamos a ele? Então, nós fizemos várias coisas que, a partir de amanhã, começam a ser divulgadas. Cartazes, faixas. Vai sair um modelo de faixa para que a gente coloque em todos os nossos campos, institutos federais, universidades, né, pedindo ao governo resposta às nossas reivindicações. E nós vamos apresentar sexta-feira, na reunião com o FONASEP, a seguinte reivindicação: nós não queremos que o governo chame a gente para o dia 8 para ele dar uma resposta. Nós vamos convocar o governo para o dia 8 para ele nos dar a resposta. Porque, olha bem, se é uma mesa de negociação, a mesa nacional permanente, por que só o governo tem poder de convocar ela? Por que nós não podemos convocá-la? Então, a ideia é que a gente convoca o governo dizendo: nós queremos resposta. Nós queremos resposta. Então, esse é o tom do que nós vamos dar. O que é que nós queremos? O que é que a Fazubra, o Sinasep e o Anderson estão querendo nesse momento? Que as nossas bases comecem a fazer rodadas de assembleia para discutir a paralisação de 48 horas. E discutir também a possibilidade de vir a Brasília no dia 8. Nós vamos ter dia 8 e dia 7, desculpa, dia 7 e dia 8. Nós vamos ter uma plenária presencial aqui em Brasília no dia 7, e no dia 8 nós queremos estar juntos com os companheiros, né, num ato onde nós vamos querer resposta do governo. Nós vamos convocar o governo para a reunião. Vamos convocar o governo para a reunião como membro da mesa permanente, para que eles nos dê uma resposta efetiva. Até hoje, nós começamos a... Olha, é importante frisar isso. A nossa pauta de reivindicação foi protocolada no dia 2 de janeiro. Foi o primeiro protocolo que o governo recebeu. O protocolo 000001 foi o protocolo das nossas reivindicações. E de lá para cá, o governo tem levado a gente numa mesa de negociação sem resposta. E nós achamos que é preciso dar um enfrentamento necessário, é preciso fazer mobilizações, é preciso fazer paralisações, é preciso fazer muita luta para que a gente possa efetivamente, né, tirar o governo da zona de conforto, que está só ouvindo, para que ele comece a falar. O que é que ele quer efetivamente conosco? É congelamento mesmo de salário em 2024? É isso? Nós vamos ter nossos salários congelados? As questões de carreira são todas para 2025? Não tem nada para 2024? É isso? Então, nós estamos muito nessa linha de governo querendo resposta. A ideia é caracterizar o representante do governo, que é o senhor Feijó, né,
caracterizaram o Feijó como uma pessoa responsável por esse processo de não responder a gente e colocar ele como figura, a figura que tem que nos dar a resposta que nós queremos. Nós queremos resposta. Então, o governo conhece as nossas propostas. Nossa proposta é recomposição salarial a julho de 2010. Isso dá reajustes diferentes para categorias que teve perdas diferentes. A nossa proposta é carreira digna, com bom processo de desenvolvimento, com bom piso, com bom step, com bom conceito, que possa nos levar a chegar no topo dela o mais rápido possível. Nós queremos equiparação dos benefícios com os outros poderes e nós queremos revogar medidas do governo Bolsonaro que são contra os nossos interesses e o interesse do serviço público. Então, nesse sentido, essas 4 reivindicações que nós protocolamos no dia 2 de janeiro, nós queremos resposta, porque o governo até agora, nós estamos terminando outubro e o governo até agora não nos respondeu. Então, eu queria agradecer essa pergunta para usar ela como informação do que está acontecendo agora. A partir de amanhã começa a divulgação dos nossos materiais. Card, vídeos, faixas, panfletos, tudo isso vai sair para que a gente possa fazer um bom trabalho e nós precisamos fazer uma forte paralisação no dia 7 e dia 8. Companheiro, a sua base está com dificuldade? Todo mundo está com dificuldade. Agora chama ela, divulga o panfleto do Fonasep, da educação, chama ela para uma assembleia e deixa ela decidir. Dá as informações necessárias, coloca o que é que nós estamos propondo, coloca a nossa proposta de carreira, coloca a nossa proposta de reajuste salarial, coloca a nossa proposta de recomposição ou de equiparação dos benefícios e pergunta a eles, e aí, vamos lutar ou vamos continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo? Então, nós tiramos hoje uma linha boa, já fizemos o primeiro vídeo, o vídeo sai amanhã, vamos fazer um videozinho de animação, vamos fazer várias coisas até o dia 7 e 8. Então, começamos já amanhã e vamos emparear aí até o dia 7 e 8. E aquela experiência que nós tivemos no Sinasef, de fazer uma reunião compartilhada com as bases, para perguntar como é que o que está acontecendo em cada base, nós vamos fazer na próxima semana, junto com a FASUBRA e com o ANDES. A ideia é juntar todo mundo para um fortalecer o outro, um fazer o outro se animar, um fazer o outro melhorar a sua relação para fazer uma grande luta. Ou nós lutamos, ou não vai ter carreira, não vai ter recomposição salarial, não vai ter equiparação de benefícios, nem vai ter revogaço. Ou nós lutamos, ou nada disso vai acontecer. A vida muda com a nossa luta. Então, eu queria agradecer muito a essa pergunta, porque me possibilitou a fazer isso. Eu deixei para a Vânia tudo que diz respeito à carreira de PCCETAI, para que ela possa responder. Mas tem pergunta docente também, na próxima rodada, viu? E você pode responder do PCCETAI também. Pode ir, Vânia. O Lobão entende de tudo, ele está em todas as mesas, ele sabe de tudo. Lídia, eu vou pedir só para você refazer a sua pergunta, que eu tive que atender um negocinho aqui a hora que você estava falando, eu peguei o começo e não peguei o final, só para eu não me perder aqui. Me desculpa, tá? É porque o governo está implementando uma política de rádios e TVs universitárias novas, né? E os cargos de comunicação estão com concursos suspensos. É para ver como é que os sindicatos vão lidar com isso, né? Porque senão eles vão acabar terceirizando tudo a comunicação para atender a essa demanda nova, né? Que é o que está acontecendo, né? Aqui na UFSCar tem a Rádio UFSCar. Lídia, só a título de informe, a rádio FM e FPB funciona no meu campus, tá? Ela funciona no meu campus. O sindicato, inclusive, é um dos financiadores da rádio. Tem propaganda, tem tudo lá. Está muito boa a programação, está excelente, está vibrando, mas é verdade o que você está dizendo. Não tá com o servidor terceirizado ainda, mas está com desvio de função. Aqueles companheiros que estão se voluntarizando para fazer o trabalho, estão fazendo, tá? Então, há muito desvio de função, né? Então, ou seja, não teve concurso para isso. E nós estamos com uma rádio hoje, com uma programação boa e já ganhando uma audiência interessante na cidade. Aqui em São Carlos nós temos também, Lídia, a Rádio UFSCar. E é aquilo que o Lobão está falando. Tem uma parte que é terceirizada, tem uma parte de projeto, né, pela fundação da UFSCar, e uma parte tem pessoal ali da comunicação, que a gente já tinha o cargo,
tem uma mescla, né? E tem os voluntários. Mas é isso, Lídia, a sua pergunta vai na linha, inclusive, de uma companheira que perguntou, e os cargos extintos, né? Então é isso, olha, hoje a gente lida com o PCCETAI, com uma carreira que tem 85% dos cargos ou estão extintos ou estão impossibilitados de ter provimento, como é o caso da comunicação. Não são ainda cargos extintos, mas são cargos que não está autorizado concurso. E vários outros também não são extintos e não estão autorizados. Essa é uma briga que a gente tem que ter dentro do MEC, na Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos em duas frentes aqui. Nós estamos na frente, no MGI, para discutir orçamento para a tabela, né, e a reestruturação, mas muita coisa da nossa carreira nós vamos discutir dentro do MEC e dentro da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, porque é lá que a gente vai discutir cargo, atribuição de cargo. Então, e a gente já está já também interagindo com a Andifes, né, e com os CONIF, para que as áreas de gestão de pessoas também auxiliem nisso, que é a cobrança dos cargos que hoje não estão sendo repostos e podem ter concurso e estão suspensos. Então, isso eu acho que tem que ser uma luta não só sindical, tem que ser inclusive uma luta institucional, né, contra a terceirização. Agora, os cargos terceirizados, como a companheira perguntou, infelizmente nós aqui, a gente tem que entender o seguinte, a nossa bandeira é contra a terceirização. Todos os cargos e todos os fazeres das instituições federais de ensino têm que ser feito por trabalhadores concursados pelo RJU. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa bandeira primeira. Agora, nós fomos derrotados há muito tempo que nós estamos sendo derrotados com essa questão da terceirização, ela só se aprofunda. É possível que a gente reverta isso algum dia? Pode ser. Agora, hoje, o cenário de hoje não está dado que a gente vai conseguir contratar todos os cargos. Então, isso é uma questão delicada e que a gente também tem por isso a proposta de aglutinar os cargos de novo, justamente por conta disso, porque olha só, a gente nos cargos de nível A já não tinha mais contratação nenhuma, nem nível B. Né? A gente praticamente tem poucos trabalhadores que estão hoje nesses cargos e a maioria é aposentado, né? Agora, a nossa briga contra a terceirização e porque o governo rompa com essa estrutura neoliberal de que tem que terceirizar porque isso porque provar que é mais barato para o governo, já ficou muito claro e já provou com A mais B que é muito mais caro para o governo pagar a empresa terceirizada do que contratar o trabalhador, né? Agora a gente está numa disputa aí, e essa disputa está meio desigual para o nosso lado, né? Principalmente porque a gente está vivendo um momento aí em que a extrema-direita e o Congresso Nacional e o Senado Nacional, eles não são nada favoráveis às nossas pautas, né? Mas é isso. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com os cargos que a gente tem, a proposta é aglutinar, trabalhar na descrição dos cargos, na atualização das escolaridades e brigar para que esses cargos sejam novamente contratados. Essa é a nossa luta, né? A companheira falou da cartilha, realmente, eu vou me solidarizar com ela, é essencial essa cartilha, e nem todo sindicato faz, e o meu também não fez, eu já vou dizendo, porque a gente é atropelado pelas coisas, e tem coisas que vão passando, mas tem muitos companheiros que procuram o sindicato falando, olha, veio descontado o meu contra-cheque FUNPRESP, e ela nem sabia que tinha que fazer, dizer que não quer fazer adesão. Então, assim, a gente fez uma campanha muito forte quando foi instituído o FUNPRESP. Então, a gente fez uma campanha muito forte, teve cartilha, teve mas quem entrou depois e não pegou essa época então eu acho que ficou meio no vácuo. Então, eu acho que é um papel do sindicato realmente retomar aí essa discussão para que a gente não tenha prejuízo aí para a categoria, né? A Valéria e a outra companheira, Sinazef Castu, falou do veto do governo, né? Então eu vou falar novamente. Uma bandeira nossa de muito tempo é que os técnicos administrativos possam fazer pesquisa e extensão e concorrer às bolsas. Não é só fazer pesquisa e extensão no nome de um professor, é fazer pesquisa e extensão,
coordenado e liderado por técnica administrativa e que ele possa concorrer às bolsas para aquele trabalho, né? E a gente fez a gente está nessa briga há muito tempo e tinha um projeto de lei que a gente conseguiu incluir nesse projeto de lei que estava tramitando no Congresso a possibilidade do TAI, do técnico administrativo, fazer isso e foi aprovado. Foi aprovado e a gente ficou todo feliz. Olha, uma das nossas pautas já foi atendida. Só que o presidente Lula, infelizmente, lamentavelmente, ele foi lá e vetou. Então, agora a nossa briga é para derrubar esse veto, né? E aí, na mesa também, na mesa de negociação, vai ser um dos pontos de pauta, porque para nós esse é o mais fácil. Não tem questão financeira envolvida, a gente não consegue entender por que o veto de técnica administrativa fazer pesquisa e extensão. Ninguém está dizendo que todo técnico administrativo vai fazer extensão. Gente, todo projeto de extensão pressupõe uma série de pré-requisitos. Isso não é nem da universidade, dos institutos, isso vem lá dos órgãos de fomento de pesquisa. Então, quem atende aquilo, e tem muito técnico administrativo capacitado e com qualificação para fazer muita pesquisa, né? Então, a gente precisa realmente derrubar esse veto do governo. Eu te juro que me surpreendeu, porque, né, eu não esperava isso, eu não consigo nem entender por que ele fez isso, eu gostaria de entender, dá vontade de chegar para o Lula e perguntar por que você fez isso, né, sei lá, é atendendo a algum tipo de lobby, sei lá, eu queria entender o porquê disso, né, mas é isso, então agora o nosso trabalho é derrubar o veto, ou convencer o governo, né, lá na mesa de negociação, que esse veto tem que ser retirado, né. Foram essas perguntas, porque eu vi uma dos cargos em extinção, eu já respondi, tem uma da IATAI, mas eu vou deixar para depois, porque você não fez ela agora, né? Eu vi aqui no chat. Não coloquei agora, não. Tá, então eu não vou nem responder. Eu acho que é isso, né? Tinha uma do reenquadramento. Ah, não, você respondeu a do reenquadramento. Tá, Isso. Tudo bem. Então, tá? O reenquadramento dos cargos em extinção, não é isso? Era sobre produtores culturais. O produtor cultural foi o que eu falei. Na verdade, ele vai ser... tá, desculpa. Além de não poder ter o concurso, que foi o que você falou também, né, Lídia? Como é que ele vai ser reenquadrado? Ele vai ser enquadrado dentro da nova tabela, se ele, eu não sei nem se ele está no C ou no D. Não é. Hã? Produtor cultural não é. Não é. Então, ele vai continuar lá no E. Ele vai ser enquadrado normalmente, quem já está. O problema é quem tem as vagas que a gente precisa que não está sendo reposta, tá? Então, é isso. Então, vou aqui continuar nas perguntas. Aí vou colocando aqui no chat para vocês irem acompanhando. O Alcimar Luiz perguntou, por favor, Vânia, explica melhor o que seria o incentivo à atividade técnico-administrativa e a categoria está lutando para implantar. Cláudia Juliette do Nascimento Araújo disse, gostaria que o professor Lobão, por favor, comentasse um pouco mais sobre a questão da aposentadoria na carreira docente ABTT e sobre o FUNPRESP. Sou docente ABTT do IF Sertão de Pernambuco. A Valéria dos Santos Nascimento disse, e a participação dos tais na pesquisa e na extensão? Acho que dialogou com as perguntas anteriores. Somos excluídos em muitos editais por conta dos baremas que não consideram nossa vivência administrativa no órgão. A Lenice Massarim Figueiredo disse, precisamos lutar para os tais também poderem colocar suas horas de trabalho em comissões e representações em sindicatos em suas cargas horárias. Aí aquela questão está no revogaço até, né? Vocês podem explicar melhor. A Lenice Massarim Figueiredo pergunta, como garantir que o governo dê reajustes que contemplem não só os servidores na ativa, mas também os aposentados? A Lúcia Helena de Brito, a Lúcia Helena, inclusive, é do nosso sindicato das universidades estaduais do Ceará, né? Está na direção. Pergunta, na UES temos também diversas categorias regidas por diferentes legislações. Professor dedicação exclusiva, professor 40 horas, sem DE, professor temporário.
nessa conjuntura, a pauta por isonomia salarial se torna fragilizada ou estrategicamente inviável para a luta sindical. A Lenice Massalim Figueiredo pergunta: essa tabela seria para os novos servidores ou se estenderia para os que ainda estão na ativa? A Valéria dos Santos Nascimento perguntou das 30 horas e também comentou porque o órgão não oferece cursos de capacitação para os servidores progredirem. Deveria ser obrigatória essa atividade pela DGP, a gestão de pessoas, né? E a Lucelena fez um comentário aqui que eu achei muito bom. Muito bom assim, né? No sentido de mostrar os contrastes entre o governo federal e estadual e como é que a política está caminhando. Vocês estão bem porque o governo do estado nem nos recebe e ainda adia constantemente a nossa mesa de negociação estadual. Sindicato na luta, porém categoria desmobilizada e desmotivada. E teve um outro comentário sobre produtor cultural, mas eu acho que já foi respondido nas anteriores. É isso, gente. Aí depois dos comentários de vocês agora, a gente vai fazer o sorteio do livro e aí depois acho que vocês podem fazer as considerações finais, como preferirem, agora ou depois, fiquem à vontade. Vamos lá, deixa eu entrar aqui na discussão um pouco sobre a carreira PCC-TAI. Olha, em 2012, quando nós estávamos na mesa de negociação com o governo, nós sentíamos por parte do governo de que eles têm uma visão, do ponto de vista da pesquisa e extensão, muito mercantilista. Então, eles apostam ainda na pesquisa das universidades, que se você for fazer um levantamento hoje, 95% das pesquisas que desenvolvem know-how para o Brasil são feitas dentro das universidades. Aqui no Brasil, as empresas não fazem pesquisas, né? Diferente dos Estados Unidos e alguns outros países capitalistas, que as empresas fazem pesquisa. Aqui no Brasil, não, quem faz pesquisa é a universidade. Então, como isso rende know-how, rende tecnologia, então há um investimento nesse sentido. Porém, com muito preconceito. Preconceito de que o EBTT, por exemplo, não estaria nesse processo, porque o EBTT é um professor dador de aula, né, para formar mão de obra para o capital, né? O técnico administrativo estaria fora dessa possibilidade, porque ele é uma categoria que não faz educação na cabeça deles, tá? Quer dizer, eles apenas tratam a coisa do ponto de vista vamos dizer, burocrático, né? Então, isso tudo, pessoal, mostra conceitos equivocados de educação que é o que o governo tem. E eu estou falando do governo do PT, tá? Que em 2012 isso já era muito presente nas discussões dele, ok? Isso é importante isso. Então, esse conceito, essa luta que os tais tem que fazer pesquisa e extensão, é uma luta sobre conceito de educação. Nós fazemos educação independente do trabalho que nós fazemos dentro da escola. Então, faz educação todo mundo que está ali dentro daquele estabelecimento escolar, dentro daquela unidade. Então, isso é muito importante. E educação é feita com ensino, com pesquisa, com extensão. Essa é a questão. Sobre a aposentadoria, é muito importante tratar desse assunto. Eu vou dividir minha fala em dois momentos. Sobre a FUNPRESP. O que é a FUNPRESP? A FUNPRESP é um fundo de pensão. Qual a história dos fundos de pensões no Brasil? A história dos fundos de pensões no Brasil é uma história muito ruim. Por mais interessante que seja, o fundo de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, todos terminaram numa situação muito ruim e que os trabalhadores tiveram que pagar uma conta muito alta. A FUNPRESP é um tipo de fundo de pensão que o governo fez precaução sobre a possibilidade de amanhã ser acionado judicialmente. Então, a FUNPRESP, para mim, é um dos piores fundos de pensão que existe em vigor no país. Por quê? Porque ele está todo protegido para, se amanhã qualquer coisa dele der errada, simplesmente deu errado, acabou, azar seu. Porque você não tem para onde recorrer, porque quando você assina a sua adesão à FUNPRESP, você permite à FUNPRESP fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, o que é que nós vamos fazer a partir disso? A situação que nós temos que aprender é o seguinte:
com o fim da paridade e integralidade e com os prejuízos causados a partir, né, das reformas da Previdência feitas no Brasil, desmontou a Previdência no Brasil. Desmontou. Nós temos que lutar para recompor isso? Temos. Mas, paralelamente a essa luta, nós, trabalhadores, temos que ter na nossa cabeça o conceito de que nós não temos mais aposentadoria. Nós não temos mais. Nós vamos ter um benefício de aposentadoria muito aquém do nosso salário. Aí, não, professor Davi, isso é para você que ganha 20 mil reais, que o teto é 7.100, você vai chorar. Mas eu que ganho 4 mil, 5 mil, não é verdade. Pega você também. Porque o cálculo do benefício não é mais a manutenção do seu salário. Então, se você ganha 4, 5 mil reais, você ganhou antes 3, você ganhou 2. Quando fizer a média, você cai. Então, ninguém vai se aposentar mais com o que ganha, por menor que você ganhe. Então, o que é que acontece? O governo faz, vamos diminuir a idade da aposentadoria, né? Então, a gente faz assim, eu quero me aposentar. Eu tenho todo o direito de estar aposentado hoje e não estou. Por que eu não estou aposentado hoje? Porque senão eu perco muito salário. Então, o governo fez uma coisa, pessoal, que inclusive a idade de se aposentar passa a ser secundária. O EBTT manteve a sua aposentadoria especial. Sim, quem vai fazer uso dela? Quem vai chegar com 55 anos de idade, ganhando o topo da carreira, que hoje é 21 mil reais, né, 23 mil reais, e pedir aposentadoria para ganhar 7.100? Quem vai pedir? Aí o pessoal fala para mim, Lobão, você vai dar aula até quando? Até quando eu estiver dando aula, os alunos começarem a botar rabo em mim, a jogar pedra em mim, né? Aí eu já pedi o controle total, vou ter que sair da sala de aula mesmo. Mas a vida vai me obrigar a trabalhar até o último momento que eu puder. Porque nós não temos mais aposentadoria. Nós não temos mais. Nós temos que fazer investimentos nas nossas vidas. Eu, particularmente, faço isso, né? Separo uma parte do meu salário para colocar em aplicações. Eu sou um cara muito reservado, faço aplicações daquelas mais simples e mais garantidas, não tenho coragem de entrar no mercado financeiro, mercado imobiliário, essas coisas não tenho coragem. Tem muita gente hoje, servidor público, investindo na dívida pública, investindo no mercado financeiro, eu não tenho essa coragem, tá? Mas a verdade é que isso leva as pessoas a fazer isso. Porque acabou, pessoal, acabou com a aposentadoria. O governo de 88 para cá, todos os governos, Fernando Henrique Cardoso para cá, todos deram contribuições nocivas ao processo da Previdência nesse país. Todos contribuíram. Lula, Dilma não saiu dessa trincheira, contribuiu nocivamente para acabar com a Previdência. Então, essa é a situação. Então, nós temos uma Previdência. Você, por exemplo, eu tenho uma opção de optar pela FUNPRESP, né? Eu não sou obrigado, ninguém é obrigado, né? Eu optei por não. O que é que eu faço? Eu prefiro administrar o meu dinheiro do que entregar meu dinheiro a um fundo de pensão para administrar ele, quando ele está protegido. Se a aplicação der errada, ele não vai pagar nada por isso. Então, eu prefiro eu mesmo administrar. Eu faço os meus investimentos, eu faço as minhas coisinhas para buscar, quando eu me aposentar, consolidar. Então, o que é que eu penso na minha vida? Acabar com as prestações fixas que eu tenho. Então, até um investimento, você colocar colocar rede de energia solar, é para você acabar com a mensalidade, a prestação que você paga de água, de luz. Então, você tem que trabalhar com isso, né? O tempo todo. O fato é o seguinte, o Brasil, que já teve a segunda maior previdência do Brasil, não tem mais previdência. O Brasil não tem previdência. E não tendo previdência, nos resta a necessidade de administrar nossas vidas. Né? Administrar nossas vidas. Né? Claro que o 7.100 é melhor do que nada. Então, queremos ou não, vamos ter ali algum valorzinho. Ainda é melhor do que nada. Mas, com certeza absoluta, isso não é uma previdência como nós já tivemos. É muito aquém daquilo que nós já tivemos. Então, é isso, pessoal. Não sei se eu me fiz entender, mas o fato é, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso futuro, porque não temos mais garantia da aposentadoria. Eu vou dizer uma coisa a você muito interessante. Quem aqui é dirigente sindical sabe como é importante a filiação dos aposentados no sindicato, para manter o sindicato vivo.
A minha geração, a partir de quem entrou no serviço público a partir de 2003, todos não serão filiados ao sindicato quando se aposentar. Nós não vamos ficar mais filiados ao sindicato, porque não tem sentido. O sindicato não será mais minha casa, porque eu vou sair da carreira. Eu não vou ter mais nenhum benefício conquistado pelo sindicato. E para onde é que eu vou? Aí eu costumo dizer, vai para a Associação dos Aposentados, jogar bingo no domingo, ali jogar bingo, né? E tentar fazer alguma luta concreta para buscar reajuste na aposentadoria. Mas é isso que vai fazer. O servidor aposentado vai continuar na Fazubra? Vai continuar no Sinasef? Não, não vai. Por quê? Porque ele não quer? Não, porque não tem mais nenhum sentido ele ficar. Ele vai sair da categoria. Ele vai sair da tabela salarial. Não vai ter mais nenhuma... Já existem trabalhadores que entraram depois de 2003 aposentados. Aqueles que trouxeram trabalho da rede privada e tal. Quando saiu o reajuste de 9%, teve um deles que ligou para mim. Falou, bom, eu não vou ter reajuste de 9% não, é? Eu disse, por quê? Não, porque eu estou aposentado. Vem cá, você entrou quando no serviço público? Tanto? Não, você não vai ter não, você tem um benefício pago pela Previdência agora. Você tem um benefício, você não é mais da carreira. 9% não tem mais. Então, aquela briga que nós temos hoje, isso vai para aposentado, isso vai para aposentado. Quem entrou depois de 2003, nada vai mais para aposentado, nada. Nada vai. A vida nossa, a partir daqui a 3, 4, 5, 6 anos, quando esse pessoal que tem paridade e integralidade começar a ser minoria na nossa carreira, que já eles vão estar aposentando, vai mudar muito. Esse preconceito que nós temos para discutir gratificação, vamos deixar de ter. Porque salário e gratificação vai ser a mesma coisa, nada vou levar depois, nem salário, nem gratificação, nem nada. Né? Então, ou a gente muda e volta a ter a previdência que nós tivemos, ou nós vamos ter uma reviravolta muito grande nas nossas vidas. É isso, pessoal. Eu queria agradecer o convite, dizer que estou muito feliz, Lídia, de ter participado, tomara que eu tenha contribuído, e dizer mais uma vez que como é bom estar aqui com Vânia, tá? Vânia, né? Eu estou doido para ir para casa de Vânia para tomar um gole de cachaça de cada uma que tem lá da casa dela. Ei, Lobão. Um abraço, querida. Peraí, Lobão, tá me ouvindo? Tô sim. Ei, a Lúcia Helena tinha feito uma pergunta sobre as diferentes categorias, né? Professor, dedicação exclusiva, 40 horas de DS. Você viu essa pergunta? Você quer falar sobre ela? Rapidinho. O nosso conceito é que o T40 e o T20, ele pode existir, desde que seja uma necessidade da instituição aprovada nos seus órgãos. Então, por exemplo, para o IFPB, por exemplo, apresentar um concurso de um T20 e um T40, ele tem que aprovar no Consup a necessidade de fazer isso, tá? Existe necessidade algumas vezes? Existe, sim. Então, é possível fazer isso, é possível. Então, nós defendemos exceções e para além disso, a questão é, o piso para a gente é o pessoal do T20. Vai ter o piso lá. Quanto é o piso? A gente aprovou pegar o que hoje é o piso e fazer a correção da inflação acumulada de julho para cá. O valor exato eu não sei, mas é um valor razoável. Né? O T40 ganharia o dobro do T20. Ele vai trabalhar 2 vezes mais e vai ganhar 2 vezes mais. A dedicação exclusiva manteria o que tem hoje. O que é que nós temos hoje? 55% pela dedicação exclusiva. STEP de 5%, e com isso você estrutura a malha salarial do começo ao fim. Então, qualquer coisa, basta aumentar o piso que o resto do ninho é corrigido automaticamente. Então, é isso que nós estamos trabalhando sobre o conceito do T20, T40 e dedicação exclusiva. A diferença entre dedicação exclusiva e T40, a gente mantém o que hoje é aplicado, 55%. É isso. Obrigada, Lobão. Pode ir, Vânia. Lobão, eu só queria dizer que eu já vou pro bingo, viu? Então já estou me preparando para esse momento. Vamos lá, rapidinho. Eu acho que a maior parte das perguntas a gente já meio que falou, né, Lídia? Vou falar um pouco da IATAI. O Lobão, vou pegar o gancho que o Lobão me deu aqui. Nós temos hoje um preconceito para falar de gratificação, né? E a IATAI é um incentivo. A IATAI foi pensado, saiu a partir da proposta lá dos companheiros tais na luta, principalmente lá do Ceará,
aí do Ceará, mas da universidade, lá do Ceará, e que pressupõe um incentivo, porque o que foi? A gente identificou que todas as carreiras do serviço público, que tem uma remuneração maior do que a nossa, tem uma espécie de gratificação, uma espécie de incentivo. Então, como isso, para o governo, ele tem um custo menor, não porque exclui aposentado, mas é porque não incide outras alíneas sobre os incentivos, né? Ele não é salário base. Então, a gente trabalhou com a possibilidade da proposta da IATAI, que seria, além da nossa tabela, com a recomposição salarial na tabela. É bom que a gente deixe muito claro que a proposta não é uma ou outra, além da tabela salarial recomposta, a gente também teria um incentivo de atividade técnica administrativa. O pessoal do INSS tem um incentivo, o pessoal da Ciência e Tecnologia tem, várias carreiras têm. Então, só que é aquilo que o Lobão falou, e a gente dizia o seguinte, a todas essas carreiras, esse incentivo ou essa gratificação é estendida para os aposentados que têm paridade e integralidade, porque é aquilo que o Lobão falou, quem se aposentou sem paridade e sem integralidade não tem nem os reajustes que a gente vai ter daqui para frente. Aqui no sindicato eu tive a mesma história, viu, Lobão? Os aposentados ligando, perguntando por que não tinham 9%. E era ou aposentado, assim, que se aposentou por invalidez, porque aí a aposentadoria já antes da reforma, aquela por invalidez, excluía da carreira, né, jogava para o INSS, ou aposentado que se aposentou já na nova, e não teve os 9%, não vai ter a reestruturação. Esses companheiros não vai ter a reestruturação da carreira que a gente está fazendo, né? E vai chegar um momento, e o Lobão tem razão, que esses companheiros vão ser a minoria da minoria, quem tem direito, e eu acho que a gente vai derrubando por terra essa questão aí, porque a gente já pensou a nossa carreira, já olha só, tudo que a gente pensou foi pensando que as pessoas têm que ganhar mais enquanto estão na ativa, chegar no topo da carreira mais rápido, porque por todas as questões aí, para ter um salário melhor, né, Lobão, para tirar e fazer uma previdência privada, mas não na previdência, você administrar seu dinheiro e colocar lá o dinheirinho numa poupança, porque sabe que quando você se aposentar, o seu salário vai diminuir muito. Então, tudo que a gente pensa é nisso. Ter um salário hoje, porque as condições de aposentadoria não estão colocadas para a classe trabalhadora, então é ter um salário melhor para que a classe trabalhadora possa fazer o seu pé de meia para o futuro. E para isso não dá para esperar o final de carreira, vocês precisam disso logo. Então a IATAI é isso, é um incentivo que vem como um a mais na nossa tabela, na nossa carreira. Tem a tabela e assim como a gente tem o incentivo à qualificação, que é para quem faz mestrado, doutorado, nós teríamos a IATAI, que é só que a IATAI seria para todo mundo, não seria uma coisa só para quem faz um curso, para quem se qualifica. E aí a gente, né, ficou como uma carta na manga, na mesa com o governo, vamos ver como é que vai se desenrolar aí as negociações, tá? A Juliette ela fala aqui, vou voltar porque eu já esqueci o que você leu. A Valéria fala de novo da participação na pesquisa e extensão, que fomos excluídos, que a gente já falou, né? Aí a Lenice fala sobre a questão da dispensa, né, para atividade sindical. Isso é uma coisa que está na mesa permanente de negociação, que a gente pleiteia há muito tempo a dispensa para atividade sindical, ou seja, toda atividade sindical, ela não tem que ser paga, ela não tem que ser reposta, ela não tem que ter desconto em salário. O sindicalista, o trabalhador que está em atividade sindical, independente de ser direção do sindicato ou não, às vezes está num congresso, está numa plenária, ele tem que ter abonado as suas horas, porque aquilo é atividade que tem que ser considerada como trabalho. Aquele trabalhador, ele está a trabalho da categoria, ele não está só a trabalho da instituição. E quando ele defende a categoria vai para frente, a instituição ganha também. Então, essa é uma reivindicação nossa que está na mesa, é uma luta permanente. Nós temos alguma, por exemplo, aqui em São Carlos, vou dar o exemplo de São Carlos, aqui em São Carlos a gente negocia isso facilmente, mas nós sabemos que tem muitos companheiros que têm que pagar cada hora das atividades que faz sindical. Então, a gente precisa de uma negociação na superestrutura, no governo federal, para que a gente possa estender isso de forma uniforme para todo mundo, né?
Como garantir que o reajuste contemple não só os servidores ativos, mas aposentados? Olha, a proposta que nós temos, viu, Lenice, é tanto a reestruturação da carreira como qualquer tipo de recomposição é para ativo, aposentado e pensionista. Não exclui ninguém, não exclui ninguém. Não tem nenhuma proposta apresentada que exclui qualquer parte da nossa categoria. Então, que isso fique muito claro, né? Agora, lógico, o governo já chegou em outras mesas, o Lobão está lembrando de negociações passadas, do Vanier lá atrás falava assim, se tirar aposentado, a gente aumenta o índice para ativo. Não, nós não vamos aceitar. Então, é isso. Nós temos isso como premissa que ninguém pode ser prejudicado, nenhum nível de classificação e nenhuma parte da nossa categoria, incluindo ativo, aposentado e pensionista, né? Aí ela fala de professor DE, a Lenice pergunta se a tabela... essa tabela seria só para os novos? Não, Lenice, a tabela é para todo mundo, tanto que eu mostrei aquela tabelinha que faz a transposição. Na tabela aprovada pela Fazubra, estou falando da que eu apresentei, tá, gente? Tem a do Sinasep também. A transposição, ela é direta, então ela transporia todo mundo que está hoje na carreira e os novos já entrariam na nova tabela, inclusive aposentado, tá? Então, a gente fez de uma forma que é muito fácil transpor, independente de onde você está, se você está no padrão 1 da capacitação, no 2, no 3, você é alocado diretamente para a nova tabela, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de ter que fazer algum artifício para que o governo fale, não dá para reenquadrar porque tem que isso. Não, ela é direta, o enquadramento é direto, tá? A jornada de 30 horas, e a jornada de 30 horas semanais é uma luta nossa. Agora, vocês no Sinasef, vocês têm isso muito mais avançado. Eu não sei se vocês estão perdendo, mas a Fazubra, a gente tinha em pouquíssimas instituições, perdemos tudo no governo Bolsonaro. Eu acho que não sobrou nenhuma com 30 horas, mas o que eu sei, e aí eu não, porque eu não tenho conhecimento muito profundo, mas o que eu sabia dos institutos era que a maioria tinha 30 horas. Eu não sei se isso se perdeu, porque veio o PGD, e com o PGD veio a história de que não podia ter 30 horas, né? Então, eu não sei se isso teve a ver aí em algum momento para vocês perderem, mas é uma luta que está na nossa pauta de reivindicação, inclusive eu passei por ela, falei disso quando eu apresentei lá a nossa pauta, né? Então, sobre a capacitação, é aquilo que a gente, Valéria, é aquilo que a gente está dizendo. Quando a gente fala que a gente apresentou a tabela que possibilita chegar em final de carreira, independente da capacitação. Deveria ser obrigatório, está lá na legislação que as gestões de pessoas têm que dar os cursos de capacitação, têm que oferecer, que atenda todo mundo. Só que a gente sabe que isso não acontece, a gente sabe que tem lugares que tem e tem lugares que não tem. Sabemos que tem... o que eles acham mais fácil é dar capacitação na área de TI, né? Dá curso disso, daquilo, ou dá um cursinho ali. Então, às vezes, a capacitação que é dada nas instituições, ela não atinge todo mundo. Então, isso acaba dificultando companheiros a chegarem no último padrão de capacitação. Consequentemente, esses companheiros, se aposentassem e chegar no último padrão de capacitação da forma como a tabela é hoje, eles nunca vão se aposentar com o maior salário da tabela, ele vai ficar sempre no 1 ali, sem conseguir, né? E da forma como a gente apresenta hoje, é possível, fazendo ou não capacitação. Aí o pessoal pergunta, né? Vou fazer que nem aquele que faz pergunta e resposta. Mas aí então os trabalhadores não vão querer se capacitar, porque aí não vai ter mais incentivo? Vai. Qual que é o incentivo? Ele ganhar mais dinheiro mais rápido. Olha, se eu estou no 1 e se eu faço uma capacitação, eu já pulo para o 2 sem precisar esperar 12 meses, porque isso não é incentivo? Lógico que é incentivo. Então, é isso. Eu acho que, né, é a forma como a gente identifica o que é incentivo. Para mim, eu ganhar mais rápido, para mim é um incentivo. Os governos do estado, eu lamento, e eu sou aqui do estado de São Paulo, e sei também o que o pessoal do estado de São Paulo aqui, principalmente os professores do estado, estão passando com o governo Tarcísio, que a gente conseguiu tirar Bolsonaro, mas aqui em São Paulo tem um filhote dele aqui. Então, companheiro, eu me solidarizo com você, realmente é complicado, né? E é só a luta da categoria aí que vai fazer com que vocês consigam reverter essa situação, né? E a nossa, eu acho que é isso, né? Eu já respondi todas, né, Lídia? Eu acho que eu fui passando aqui, acho que não ficou nenhuma.
A nossa é o seguinte, eu quero aqui fazer o que o Lobão fez, chamar todo mundo para mobilização. O Fonasef tira calendário, as entidades estão participando. A gente tem que mostrar que nós estamos unificados numa luta em defesa do salário, em defesa da nossa recomposição. Porque se a gente não mostrar essa unicidade, não mostrar força nas mobilizações, o governo vai, sabe, vai empurrando com a barriga. Então, e não adianta, as pessoas, às vezes as pessoas cobram muito dos sindicatos. Ah, mas e aí o reajuste, reajuste? Só que quando você chama a mobilização, o pessoal não participa. Ah, um não pode porque isso, outro não pode porque aquilo. Então, assim, a gente precisa entender que é só a unidade na luta e o corpo dessa luta que vai fazer com que a gente consiga o que a gente está pleiteando. Não é este governo, né? Foi o que o Lobão falou. Nós já passamos pelo governo Lula e pelo governo Dilma, tivemos reforma da Previdência nos dois governos, tivemos campanhas salariais com salários com índices bem baixos de reajuste. E não vai ser neste governo Lula que vai ser diferente. Se não tiver mobilização, se não tiver luta, esta carreira maravilhosa, seja a tabela que o Sinasef escolheu, ou a que a FASUB escolheu, ou que a gente vai chegar num consenso, com aquele piso de 3 salários mínimos e STEP de 5%, pode ser, é o melhor dos sonhos, só que a gente não vai tirar do papel. O que vai fazer tirar do papel é a nossa luta. Então, Lídia, eu quero já agradecer o convite, me colocar à disposição. Quando vocês precisarem, a gente vai ter que conversar muito, porque vai ter muita luta pela frente, vai ter a CNSC que vai ser recomposta, e a gente tem muito que brigar contra este governo, e eu estou à disposição aqui para quando vocês precisarem. Se for presencialmente, então, olha, aí aqui... Brincadeirinha, tá certo? Mas é isso, gente. Espero revê-los em breve, Lobão. Espero te rever logo. Vou trazer você para cá no nosso congresso para você tomar umas cachaças do Doni aqui, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Estou por aqui. Tchau, não. Tchau, não. Estou me despedindo, mas estou por aqui. Não vou sair, não. O Luiz levantou a mão, mas antes de eu passar a fala para o Luiz, eu vou pedir esse material que vocês apresentaram aqui também, para poder botar lá no nosso Classroom. Teve gente pedindo aqui no chat logo no início. E vou também colocar as propostas protocoladas do Sinasef, da FASUB e do antes, que aí todo mundo pode olhar, né? E queria dizer que o Sindice enviou a proposta do IATAI para o GT Carreira Nacional do Sinasef, mas não foi aprovado, lá em junho ainda. E, vou pedir para o Lobão escolher um número de 1 até 65, que é o sorteio desse livro aqui do Márcio Postman, O Sindicato Tem Futuro? Espero que sim, né, gente? Com certeza. Pode dizer um número, Lobão, de 1 até... Fazer uma homenagem ao melhor jogador do Brasil hoje, que é Tiquinho Soares, número 9. Certo. Então, foi a Maria Luciana Silva Pereira, de Ceará, Camocim. Depois a gente envia para você. Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui, né, que se inscreveu, que está com a gente até 9h30 da noite aqui, dessa quarta-feira. Agradecer muito a disponibilidade da Vânia e do Lobão, que sempre trazem pontuações e contribuições super importantes, não apenas para a nossa carreira, né, mas para a situação de conjuntura nacional, e ressaltar também o que eles falaram em relação às mobilizações, né. A gente tem que chegar mais junto e participar mais, mostrar aí que a pressão para o governo. Então é isso. Uma boa noite para todo mundo. Agradeço demais vocês. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Tchau. E a gente se encontra na luta.